Olá, 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 pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Só ajeitar aqui, terminar de ajeitar, como sempre. Mas pronto, vamos lá. Espero que estejam todos bem. Tá tudo pronto aqui agora. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham tido aí um bom feriado no dia de ontem. E vamos então, pessoal, hoje começar, como vocês já sabem, aquela que será aí a nossa última aula, né, em termos aí de conteúdo. Amanhã nós teremos aquela nossa aula, amanhã é quinta-feira, né? Nós teremos a nossa aula lá para ver aquelas pendências. Então, se eventualmente alguém não tiver nenhuma pendência, não precisa estar presente. Claro que não é dizer que não possa estar presente, é claro que a presença de todos sempre é bem-vinda. Então, a gente vai amanhã mexer com essas pendências, verificar essas pendências, vou selecionar lá os e-mails de todo mundo que me enviou para a gente ver isso. E, enfim, havendo tempo aí, a gente vê aí mais algumas curiosidades, tá? Inclusive, eu quero ver se eu trago aí amanhã um jogo, né? Tipo Tetris que eu vi no Python, então, de repente, a gente mostra isso amanhã, ou seja, alguns usos aí um pouco mais práticos. Posso colocar para vocês lá aquele programa para descobrir quais são as senhas, né? Já havia feito esse comentário, enfim, vou trazer algumas coisas aí. Mas hoje vamos lá. Como eu disse, hoje é o nosso último dia aqui. E nessa aula, como eu também já havia indicado, a gente vai mexer com alguns exercícios, tá? Então, eu vou passar todos esses exercícios aqui em primeiro lugar, fazer a leitura e fazer uma pequena explicação da ideia desses exercícios. Depois, enfim, eu vou dar um tempo aqui para vocês pensarem e começarem a responder. E claro, aí, como a gente faz em todas as aulas, né, a gente volta depois para poder explicar aí a lógica de quase todos eles, tá? Mas vocês vão entender o porquê de quase todos eles daqui a pouquinho. Já aproveito para dizer que este PowerPoint aqui, esse PDF, está no Moodle. Eu coloquei agora 3 minutos atrás, antes de começar a aula. Eram 8h27 quando eu entrei lá no Moodle e disponibilizei o PDF da aula de hoje lá, tá? 2 de dezembro. Então já está lá para quem tiver aí interesse em já fazer o download deste documento, tá? Como eu disse, nós não teríamos aqui conteúdo em si, teremos esses exercícios, então enquanto vocês tiverem um tempinho para mexer com eles, para trabalhar nesses exercícios, basta fazer o download, tá? Que já está lá disponível. Mas vamos lá, a gente mexeu na semana passada ou na semana passada, na aula passada, segunda-feira agora, com aquele arquivo mbox short.txt. Então, a gente fez aqueles 2 primeiros exercícios, que era a busca pelos e-mails, e a busca pelos e-mails com base naquele documento, nesse documento que está aqui, né? Eu pensei numa outra coisa aqui, por isso que eu demorei para responder, para falar. Então, a gente vai continuar utilizando esse documento, esse arquivo mbox-shorts.txt, tá? E agora, nesse 46, a ideia é o quê? Criar um programa que procure pela primeira ocorrência deste domínio. Então, temos este domínio, uct.ac.za, este domínio está naquele documento, tá? O documento, aliás, eu tinha esquecido aqui de colocar a pasta da aula de hoje, mas vamos lá, aqui 2 cliques a gente já coloca, né? Estamos aqui, tá? É esta pasta aqui. E para eu não me confundir, não, deixa essa aqui por enquanto. Mas temos aqui o mbox short, tá? O nosso txt. Então, é uct.ac. Vou colocar aqui um Ctrl F, uct.ac. Está ali, né? É já ali na primeira linha, como vocês podem ver, tá? A ideia é, então, mostrar isso daqui, tá? Nós temos aqui,
Python 3, exercício 46.py, tá? E ele mostra, então, todas as ocorrências, e aqui ele está mostrando aquela primeira linha apenas, né? Como vocês podem ver, aqui eu estou até colocando a mais, né? Nós temos aqui a primeira linha, tá? Ela está aqui, como vocês podem ver, isso aqui é a resposta esperada, tá? Como vocês podem ver, está aqui, ó, Saturday, né? January 5th, 9, 14, 16, 2008, que é essa linha aqui, tá? Tá aqui, sábado de janeiro, né? Dia 5 de janeiro, 9, 14, 16, 2008. Tá? Então, a ideia é que vocês mostrem esta linha deste documento. Aqui em cima, como vocês obviamente podem ver, tem mais coisa. Na verdade, eu estou trazendo aqui, nesta primeira parte, todas as ocorrências deste domínio. Vocês estão vendo aqui o CT-ACZA, o CT-ACZA, tá? E por aí vai. Aqui no final também. Tá? Não se preocupem com isso. Aqui é algo que eu coloquei, como eu disse, a mais. O que eu quero que vocês façam é trazer esta linha como está aqui. Tá? Então, esse é o 46. Depois temos o 47. Altere o programa anterior de maneira que o nome do arquivo seja inserido pela pessoa. Tá? Então, aqui também, deixa eu só copiar o nome do arquivo aqui para facilitar. A gente já sabe qual é, mas é chegar aqui e fazer isso daqui. Acho que aqui está ok. Digite o nome do documento e ele faz aquilo dali. Tá? Então, é igual ao anterior. Percebam que aqui eu só coloquei a primeira parte, eu estou trazendo todas as ocorrências, não precisa, fica a critério de vocês, tá? Ou seja, ele vai procurar. Agora, percebam que aqui, é aqui, como vocês viram, né? Vou até executar de novo, ele tem de ter ali um input. Tá? E eu insiro o nome do documento. E aí ele faz aquilo que eu quero. Tá? Então, nenhum problema aqui também. Acabei, inclusive, de dar a resposta. Você vai fazer um input pedindo o nome do documento. E depois você vai jogar este valor que o utilizador inseriu, que é o nome do documento, para uma variável, e essa variável vai ser o arquivo que você vai abrir. Não tem mistério algum, tá ok? 48, cria um programa que indique quantas linhas o arquivo anterior possui, que é o nosso mbox short. Tá? Então, 48, vamos lá. 48, acho que é esse daqui. Tá? Ele está ali mostrando o nome, porque ali tem alguma coisinha que eu quero mostrar para vocês. E 1910 linhas, como nós, inclusive, tínhamos visto. Nós tínhamos visto na segunda, tá? E aqui eu até avanço aqui, nós tínhamos visto na segunda-feira 1911. Só que vocês não podem se esquecer de que essa última aqui ele não vai contar. Ele não vai contar por quê? Porque quando eu seleciono, vocês podem ver que na linha 1910 eu estou selecionando um caractere. Aqui, ó, na 911, eu estou apertando aqui Shift, carregando no Shift e a seta para o lado. Eu não consigo selecionar, tá? Porque não há linha. Então, na verdade, ele termina aqui, ó, no 1910. Percebam, aqui tem o caractere contra barra N selecionado, como vocês podem ver. Tá? Quer dizer, não vem o contra barra N, mas vem que tem um caractere que está ali selecionado. Então, ele vai até 1910. Contar quantas linhas este documento tem. Como é que a gente faz isso? Lê o conteúdo do arquivo com o método readLines, por exemplo, transforma isso numa lista e conta quantos itens tem na lista. Simples, sem mistério nenhum. Vocês já sabem que o readLines vai pegar linha por linha e vai transformar em um item de uma lista. Acabou. Tá? 49. Cria um programa que indique quantos caracteres o arquivo anterior possui. Esse aqui é mais fácil ainda do que... Aqui eu não vou dar o clear, mas é mais fácil que o anterior. Tá ali. E ali é porque tem duas maneiras de mostrar. Depois, quando a gente chegar no código, eu vou mostrar, vou explicar que maneiras são essas. Mas como vocês podem ver, ele me mostra o nome do arquivo e depois o número de caracteres. Então, aqui também é exatamente a mesma lógica do anterior. Só que em vez de usar o readLines, eu vou usar o read, porque eu vou converter não, mas eu vou importar todo o conteúdo do arquivo para uma string e depois eu conto quantos caracteres tem nessa string. Simples, tá? Sem dificuldade nenhuma. Altere o 47.
de maneira que o programa exiba uma mensagem de erro se o nome do arquivo for digitado de maneira errada. Lembre-se que aqui, ó, o 47 é aquele em que eu insiro lá o nome do documento, tá? Só que o 47, vamos executá-lo aqui, ele tem esse probleminha. Se eu coloco isso daqui, vocês estão vendo ali que eu estou colocando txtt, ele me dá um traceback, ok? E o que nós temos no 50? Tá? Vamos aqui dar o clear, né? Para facilitar para todos nós. No 50, digite o nome do arquivo e eu coloco txtt e ele diz que eu digitei errado ou o arquivo não existe, tente novamente. Claro que esse tente novamente poderia estar dentro de um while, para a pessoa literalmente tentar de novo. Mas aqui optei por deixar fora, tanto que o programa foi encerrado. E aí cabe a você decidir se você quer colocar um while, né? Isso tudo dentro de um while, ou se deixa desse jeito. Aqui, como no comando do exercício não tem nada, tanto faz, tá? Qual é o ponto aqui? O ponto é que você vai usar o try except, só isso, tá? Ou seja, é basicamente o mesmo código do 47 dentro de um try except. 51, altere o código desse anterior de maneira que sejam mostradas todas as linhas do documento em letras maiúsculas. Tudo em letras maiúsculas. Então, nós temos aqui o nosso querido clear. Opa, era só o 51.py, tá? Ah, ele não tá... Ah, é porque eu coloquei ali, ó, PYY, tá? Por isso que ele não foi aqui. Digite o nome, e aí ele coloca tudo, como vocês podem ver, todos aqueles 96 mil e tantos caracteres em letras maiúsculas. O que você vai fazer aqui? Coisa mais simples do mundo, pessoal. De novo, super simples isso daqui. O que você vai fazer? Você vai ler todo o documento desse arquivo com o método read, colocar numa string e depois pedir para imprimir, né? Imprimir, como você já sabe, o print não é só para mostrar na tela, é literalmente essa mostrar no dispositivo de saída, como eu expliquei na semana passada, com o método .upper. Acabou? Sem mistério nenhum também, tá? Altere qualquer um dos programas anteriores, inserindo no mesmo um easter egg. Aqui eu não vou executar o 52, tá? Porque senão eu estrago aqui um pouquinho da surpresa. Mas quem não souber o que é um easter egg e um código, procure aí na internet, tá? O que é um easter egg e um código? Isso aqui é só para descontrair, é só para a gente relaxar um pouco, tá? Esse não tem conteúdo em si. 53, cria um programa que escreve um arquivo, números ordenados crescentemente de 1 a 100. Cada número deve ser separado por ponto e vírgula e o arquivo deve se chamar crescente. Tá? Então, é o 53. Vamos ver aqui o que o 53 está fazendo. Executou. Não tem mensagem nenhuma. Temos aqui o nosso arquivo crescente com os números, como a gente pediu ali no comando, de 1 a 100, separado por ponto e vírgula. Tá aqui, como vocês podem ver. Fizemos, inclusive, este exercício numa aula anterior, só que em vez do ponto e vírgula, eu coloquei o traço. Tá? Um tracinho. Não vou lembrá-los como que isso é feito, mas a gente fez esse exercício aqui. Tá? Já fizemos, é só relembrar. Crie um programa que escreva em um arquivo números ordenados decrescentemente de 100 a 1. Cada número em uma linha e o arquivo se chamando decrescente. Então, também não tem mistério. Executamos os 54 e abrimos aqui o nosso documento decrescente de 100 até 1. Tá? Temos o 2. Por quê? Porque é uma maneira diferente de fazer exatamente a mesma coisa. Na hora que eu mostrar o código, eu vou explicar esta diferença. Então, esses são aqueles que nós vamos mostrar hoje, tá? E eu vou deixar aqui para vocês 3 desafios, tá? O primeiro deles eu já tinha colocado, tá? Que eu acho que foi a aula da semana passada, que era o 39, que eu não coloquei o código, eu trouxe ele aqui de novo, e aqui eu estruturei ele melhor. Então, programa de cadastro de alunos, e, claro,
coloquei um pouquinho mais difícil, né? O programa registra o nome, e-mail e curso do aluno. Todos os registros devem ser guardados em um arquivo TXT, com o nome que você entender. E o utilizador deve ser capaz de cadastrar um novo aluno, listar os cadastrados, buscar um específico e remover um aluno do cadastro. Tá? Então, eu provavelmente vou começar a explicar o código, não vou executá-lo agora também, mas eu vou deixar como um desafio para você, vou colocar no Moodle, tá? O código eu vou colocar lá, até porque eu fiz o código aqui explicando item por item com alguns detalhes que, enfim, tem coisas aqui que eu não expliquei, mas é para melhorar, mas é um desafio que eu deixo para vocês. Próximo desafio é criar um programa que leia o texto de uma lei e indique ao final quantos artigos a lei tem. Tá? Então, aqui, quer dizer, não é que seja prático, mas é algo já vinculado aí ao jurídico, digamos assim, né? Ou seja, é a ideia de literalmente contar quantos artigos a lei tem. Esse aqui eu acho que dá para a gente executar agora, que é o 56. Tá? Não, a legislação ele não está ali. Tá? Aliás, não, é o 55, né? Aqui é 56, aqui eu digitei errado. Ele também não está aqui. Ah, lembrei por quê. Lembrei por quê. Realmente não está, não é erro, tá? Do documento em si. É porque o nome do arquivo está diferente, que eu lembrei agora que eu tinha guardado com outros nomes. Então, é o 56, espera aí. Tá? Esse aqui, ele tem um nome diferente. Deixa eu limpar aqui. E o nome dele é esse aqui. Conta artigos.py, tá? Então, insiro o nome do arquivo, eu tenho aqui uma lei, a lei que eu tenho aqui, tá? É essa, né? A lei 5819, ela tá aqui, tá? Então, deixa eu copiar o nome do documento aqui para facilitar. Aqui. E aí, vamos voltar para cá. E a lei que está no arquivo tal contém 68 artigos. Claro que a lei tem de ser salva, já deve estar guardada num documento TXT, como vocês viram aqui, né? Aqui no Visual Code está aqui, ó, lei 5819 original ponto .txt. Estamos trabalhando com arquivos de texto, tá? Então ela está aqui e ela possui os 68 artigos. Aqui, tá? Já é o anexo dela, tá? Então ela tem um pouquinho mais, tá? E aí a gente vai, não vou aqui passar, na verdade vamos lá para o final, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá aqui. Ela tem 68 artigos, porque aquilo que estava ali no meio, né, era um artigo alterando o conteúdo de outra lei. Então ela tem aqui 68 artigos. O programa funcionou, é isso que eu quero que vocês façam neste exercício. E o último é esse daqui, tá? Em Portugal, as leis trazem a palavra artigo por extenso, pelo menos de maneira geral, né? Todas as que eu vi, elas geralmente trazem a palavra artigo por extenso. E no Brasil, as leis apresentam a palavra de maneira abreviada, né? Só o ART, ponto. Eu quero então que você crie um programa que converta uma lei portuguesa para o formato brasileiro ou vice-versa. Ou seja, o que eu quero nesse daqui? Vocês têm essa lei aqui, ó, inclusive está aqui. Tá? Lei lá de proteção de dados, Lei 58 de 2019, né? A lei de Portugal sobre proteção de dados. Então, eu quero que, no fim das contas, em vez da palavra artigo, eu crie um novo documento que vai estar desse jeito aqui. Tá? Como vocês podem ver. Só isso que é para mudar, não é para mudar mais nada. É para transformar a palavra artigo do início em ART. Aqui, por exemplo, onde eu estou selecionando na linha 1257, nós temos a palavra artigo. Tá? Então, aqui tem de estar desse jeito. Ok? Então, mudar o que é artigo para ART. E vice-versa. O programa tem de fazer os dois. Tá? Se eu pego uma lei brasileira, uma lei que está com o português do Brasil, vai estar tudo arte, ponto. Pelo menos a maioria também, não são todas, mas a maioria. E aí eu quero, então, inserir, vou guardar essa lei brasileira em um documento TXT e vou executar o meu programa para fazer essa conversão.
Então, se isso aqui fosse uma lei brasileira, no fim, ela deveria, então, colocar artigo, tá? E aqui, em vez de art. 68, deveria estar artigo 68, tá? Esses são os três desafios, como eu coloquei ali, tá? E com isso, a gente, então, encerra aqui o nosso curso, tá? Como eu disse, esse PDF aqui, ele já está lá no Moodle, tá? Então, eu vou deixar, obviamente, ele aqui, tá? Vou deixar aqui na capa, e aí eu vou colocar aqui, mais ou menos aí, uma meia hora, tá? Meia hora, talvez uns 35 minutos, no máximo, para dar tempo da gente ver aqueles dali, tá? Aqueles que a gente começou a ver, né? Os dos desafios, se der tempo a gente faz, pelo menos alguns aqui, tá? Mas aqueles outros a gente vai ver hoje. Então vamos contar aqui 30 minutos, tá? Certinho. Vocês fazem aquilo que vocês puderem, dá tempo de fazer, e mais do que dá tempo de fazer, vocês sabem fazer todos esses exercícios, tá? Absolutamente todos. Os últimos, aqueles que são os desafios, claro, eles são um pouquinho mais trabalhosos, eles demoram um pouquinho mais de tempo. Mas esses que vão aí do primeiro, que eu coloquei aqui de novo, né? Aqui, ó, do 46 até até esse daqui, que é o 54. Então, esses 8 aí, vocês têm total capacidade para fazer nesses 30 minutos, ok? Sem mais delongas, então, vou tirar aqui a câmera, tirar aqui o áudio e daqui 30 minutinhos a gente volta, pessoal. Até já, tchau, tchau.
Bom, pessoal, vamos então recomeçar. Vamos lá ver o código destes exercícios, já como uma espécie aí, né, de revisão, claro, para segunda-feira, dia 7. Então, o primeiro, e a gente já viu todos eles aqui sendo executados, então nós vamos direto para o código, né? O primeiro a gente colocou aí, cria um programa que procure pela primeira ocorrência da expressão, né, uct.ac.za no arquivo mbox-short.txt. Então vamos lá, esse aqui é o 46. Vamos dar uma olhadinha aqui no código do 46. Nós temos aqui duas maneiras. Lembrem-se, né? Quando a gente executou, que eu coloquei propositadamente aqui duas maneiras, vamos executá-lo aqui novamente. É o 46, tá? Então temos aqui, primeiro, todas as linhas que tem aquele e-mail, não aquele e-mail, né? Mas o servidor, no caso. Aí tem aqui o separador, só ali para indicar, e aqui temos efetivamente o que seria aí a resposta em si, tá? Então, vamos olhar aqui da linha 9 em diante, em primeiro lugar, como vocês podem ver, a linha onde tem o separador. E o que a gente está fazendo? Estamos aqui abrindo o arquivo, tá? Ou seja, open. Lembrem-se, eu poderia ter colocado aqui, vírgula, e o R, certo? Claro que sim. Mas não preciso colocar, não é obrigatório, quando o modo de abertura é apenas para leitura. Então, o R, né, do read, modo de leitura, é opcional, não é obrigatório colocar, tá? Então, abrimos, e aí para cada linha no arquivo, ou seja, eu leio uma linha, certo? Ele está lendo linha por linha. Se a linha, né, se eu encontrar esta expressão na linha, eu estou usando o método find, tá? De uma string, tá? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar a linha e vai ter um break. Só isso. E depois eu fecho o arquivo. Só isso. Quer dizer, não tem aqui absolutamente nenhum mistério. Eu estou usando o método find para encontrar a expressão que eu quero. E aí eu estou dentro de um for. Porque, em tese, é lógico que aqui, quando a gente... Aliás, eu já estou aqui no Visual Studio. Quando a gente abre aqui, é claro que eu sei que aquele primeiro ali, que aquela expressão que eu quero, está ali na primeira linha. Né? Como a gente já viu. Está aqui, ó, o ct.ac.za. Está na primeira linha. Maravilha. Só que isso aqui a gente sabe, enfim, porque nós temos a possibilidade aqui nesta nossa prática de abrir esse documento, de ver o que ele está trazendo aqui para mim, tá? Então aí é uma situação em que, isso está passando para cá, em que a gente realmente consegue ver, e como conseguimos ver, nós sabemos que está na primeira linha, maravilha. Só que quando eu estou aqui criando meu código, tá? E eu repito, vamos nos focar aqui, depois a gente olha para o que está em cima. Eu não posso pressupor que está na primeira, ou que está na segunda, ou que está na 10ª linha. Eu nem mesmo sei se aquela expressão está no arquivo. Porque, claro, repito aqui, a gente já sabia, mas imaginemos que a gente não soubesse. Será que tem aquilo ali no documento? Então, eu teria de, inclusive, melhorar esse código. Porque se eu uso o método find e isso não existe, o que aconteceria ali? Quer dizer, ele não mostraria, mas ele poderia me dar um traceback. Tá? Então, independentemente dessas características, o ponto é que nós estamos aqui, então, dentro de um for. Eu estou lendo linha a linha. E aqui, se ele encontra, ele faz o print daquela linha e sai do for. Termina o for, porque eu quero a primeira execução. Se é a primeira execução, o que eu faço? Eu tenho um break e sai do for, acabou, não precisa mostrar mais nada. Encerrou o programa. O que nós temos aqui na parte de cima? Nós temos exatamente a mesma coisa. Temos exatamente a mesma coisa.
Só que aqui nós estamos fazendo um pouquinho diferente, como vocês viram ali em termos de resultado, estamos ali mostrando aqui em cima, agora vamos olhar para cá, tá? Esta parte que está selecionada, aqui estamos mostrando todas as linhas que tem aquele uct.ac.za. Tá? Então, o que está aí abaixo do separador, a gente mostra a primeira ocorrência, como foi pedido lá no exercício. O que está aqui nessa parte selecionada, eu estou trazendo todas as vezes em que essa expressão é mostrada. Ok? E aqui, então, eu estou só colocando esse conteúdo para a gente acrescentar, para a gente melhorar aí o nosso programa, para melhorar a própria lógica de vocês. Tá? Então, a gente tem isso aqui, e aí aqui vamos olhar o nosso código. A gente abre o arquivo na linha 1, e aqui fizemos um for do mesmo jeito. Estamos tirando todos os caracteres à direita, é o rstrip, que eu lembro que o Diogo fez a pergunta na segunda-feira sobre o rstrip, no finzinho da aula. E estamos tirando por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma pesquisa com o ZA. Se eu não retirasse, se eu não tivesse essa linha aqui de cima, se eu não tivesse isso aqui, tá? Ele não encontraria, porque nós temos aqui o quê? Nós temos, na verdade, isso aqui. Podemos ter isso daqui. Então, na verdade, eu retiro tudo, eu, por precaução, removo todos os caracteres que estiverem à direita. E depois vejam que aqui eu estou fazendo, como eu quero mostrar todas que tem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando uma lógica inversa. Em vez de eu mostrar as que tem, eu estou deixando de mostrar as que não tem. Tá? Então ali, naquele if que está selecionado, eu estou usando o método find, e eu já expliquei para vocês lá atrás, quando falamos sobre o método find, que o método find, se ele não encontrar, ele retorna -1. E é o que eu estou colocando nessa linha 4 do meu código. Se eu tentar encontrar aquela expressão, o ct.ac.za, naquela linha, e não existir essa expressão, portanto, ele vai ser igual a -1, o que eu faço? Eu uso aqui um continue, ele vai para a próxima linha. E aí eu não preciso do else, tá? Ou seja, porque a gente sabe que aqui eu tenho um continue, portanto, o que vem depois não vai ser executado, ele volta para o início aqui do meu for. Por outro lado, se ele encontrar, tá? Isso aqui é falso. Ou seja, o resultado não é -1. O resultado é o índice. E aí eu tenho um valor diferente de -1. Qual o valor? Não importa. Não importa. O ponto aqui é, se eu encontro, essa linha 4, ela se torna falsa. Se ela se torna falsa, o que está dentro do if é executado? Nós sabemos que não. Portanto, o programa pula e vem para a linha 6, ele mostra a linha. Por que eu tenho de fazer com essa lógica inversa? Eu tenho de pesquisar se existe ou não, claro, na verdade eu estou usando a pesquisa, mas eu estou usando ali o igual a -1, porque eu não consigo aqui indicar, quer dizer, eu poderia colocar o quê? Se eu encontrei, o que eu faço? Tá? Eu mostro, mas aí eu teria de ter um else. Tá? Ou seja, eu poderia colocar aqui, dessa forma aqui, ó, tá? Vamos aqui ver. Tá? Poderia colocar assim, tá? E aqui, na verdade, tiro isso. Se eu encontrar, eu mostro a linha. Aí eu teria de ter um else. Else continue. Tá? Ou seria aqui um pass. Tá? Não se preocupem com o que é o pass, isso eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Então, eu tenho isso daqui. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ali o contrário. Eu estou invertendo a lógica e dizendo assim, olha, se você não encontrar, estou fazendo aqui o Command Z para ele ficar igualzinho estava aí. Eu estou dizendo aqui para ele, olha, se você não encontrar, então você vai para a próxima linha. Você não faz nada.
Mas se encontrar, claro, aí isso aqui é falso, ele não executa nada. Se encontrou, ele não executa isso que está aí selecionado, ele vai para a próxima linha, que é a linha 6. E aí ele mostra aquela linha, que é o que nós estamos vendo, repito, aqui nesta parte que está selecionada. Vocês podem ver que todas as linhas têm aí o uct.ac.za. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade aqui de, digamos, acrescentar, né? Na verdade, eu acabei por acrescentar coisas aqui, para que vocês pudessem mostrar quando está em todas as linhas. O 47 é a mesma coisa. É diferente, mas é igual, né? Ou seja, o 47 altera o programa anterior de maneira que o nome do arquivo seja inserido. Então, aqui o 47 não tem mistério. Né, pessoal? O 47 está aqui, ó. Tá? Ou seja, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que eu estou pedindo aqui um input. E vejam aqui como é que eu estou abrindo o meu documento. Eu poderia armazenar aquele input em uma variável, foi o que eu disse para vocês quando estava na explicação. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, nome, traço documento, tá? Colocar aqui este input. Poderia ter feito isso aqui, ó. Input, e depois aqui abre o nome. Vou mudar ali nome documento. Esqueci que não pode ter isso aqui. Teria de ser assim. Tá? Poderia ter feito isso. Atribuo o valor, ou o título, né, do documento a uma variável, e depois abro aquilo que está ali, que é uma string, sem problemas, tranquilo. Não tenho de me preocupar com o modo, porque é só leitura. Então, perfeito. Aqui funcionaria do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. Só que eu economizo. Em vez de fazer isso, eu faço isso daqui. Tá? Eu já coloco o input dentro da função open. Do mesmo jeito que a gente colocou já o input dentro do inteiro, por exemplo. Quando nós já pegávamos um input e já fazíamos a conversão do que tinha sido inserido pela pessoa em um número. Sem mistério também. Tá aqui. Estou pedindo o nome do documento, abrindo o documento e depois fazendo a devida pesquisa, como está aqui no 46, exatamente do mesmo jeitinho, tá? Que o 46. Então, acho que também não tem aí mistério, né, em relação a este exercício. 48, indica o programa que cria um programa que indica quantas linhas o arquivo tem. Então, já tinha também colocado aqui para vocês a lógica dele, tá aqui. Abro o arquivo, tá? E vejam que aqui até eu fiz de uma maneira diferente. Olha aqui que eu fiz aqui. Criei, diferente do que eu falei para vocês verem como é possível nós pensarmos em várias maneiras distintas de se fazer a mesma coisa. Tá? Ou seja, eu poderia ter lido o conteúdo aqui com read lines e depois contado quantos itens tem na lista. Mas aqui eu acabei fazendo de uma maneira diferente. Abri, criei um contador e para cada linha naquele arquivo, eu aumento o meu computador. Depois eu fechei o documento e depois aqui tem o detalhe, ó, nome do arquivo. Aí eu coloco aqui ó, o arquivo.name, tá? E depois eu coloco o contador. Então aqui a gente pode, sem problema, pesquisar. Podemos ver aqui, ó, arquivo, ponto. Temos o que os nossos métodos. Vocês já conhecem aí vários métodos. Isso é um documento. É um objeto. Lembra que a gente falou que é um objeto do tipo file? E o seu objeto do tipo file tem todos esses métodos, né? O close, que a gente já viu, tá? Já vimos aí o read, readline, readlines, tá? Temos aqui o write e por aí vai. Alguns aqui são autoexplicativos, né? O write lines, se você quiser escrever mais de uma linha, tá? Aqui o seek, que é para pesquisar o índice. Então, eu quero saber o índice, eu quero saber em que posição do documento está a palavra tal. Eu uso o seek, por exemplo, tá? O name, tá? Estamos aqui utilizando, então, o name, método name. Obviamente, o que o método name faz?
Ele me indica o nome do documento. Por isso que aqui, quando executamos anteriormente, opa, tá? Vamos até executar aqui de novo o 48, ele me diz ali o nome do arquivo, tá? Que é exatamente essa linha aqui, né? Nome do arquivo. E aqui o número de linhas, porque eu usei esta maneira aqui com um contador, tá? Como eu disse antes, 1910, poderíamos ali fazer o quê? Poderíamos usar o readlines, atribuir isso a uma variável que se transformaria em uma lista e contar quantos elementos, colocar lá, olha, número de linhas, len, função len, e a lista dentro, né? Uma lista, sei lá o nome você criaria um nome qualquer, tá? Então, a gente tem esta outra maneira, eu poderia até colocar aqui, ó, print, né, o número, tá? E aí a gente coloca aqui 1% de, como sempre, e aqui a gente colocaria len arquivo.readlines, por exemplo. Tá? Temos aqui este tamanho, mas o ideal era aquilo que eu falei. Aqui seria lista igual a arquivo.readlines. E depois aqui o tamanho. Eu vou até deixar isso aqui para mandar para vocês depois. Tá? Aqui a gente teria o tamanho da lista. Tá? Simplesmente o tamanho dessa lista. Ponto. Tá? Isso é uma outra maneira, claro que aqui ele daria um erro aqui, tá? Se eu executasse isso, por quê? Porque eu já fechei o arquivo aqui na linha 5. Como vocês podem ver, arquivo close. Então, já fechei o documento, portanto, aqui eu estaria lendo o documento que está fechado. Então, não ia funcionar, tá? Isso aqui tudo teria de estar aqui, antes, tá? Vou colocar até antes desse for. Vou colocar aqui como comentário, que eu vou enviar esse código para vocês depois, para que vocês, depois, se quiser, tirem isso aqui, né? Para ele funcionar. Tá? Então, teríamos esta outra possibilidade, como está ali no 48. Duas maneiras diferentes. Né? Deixa eu passar mesmo para cá, para vocês não se confundirem. Fazer melhor ainda. Outra maneira de solucionar este exercício. Aqui, tá? Vocês já vão saber o que é. Então, eu não vou colocar ali mais explicações, mas está aqui. Outra maneira da gente solucionar, usando o método readlines. Ponto final. Tá? Depois vamos para o próximo, 49. Eu queria um programa aqui de quantos caracteres. Então, aqui também, maneiras diferentes de se fazer. Tá? Temos aqui, ó, tá? Aquilo que eu falei. Temos aqui, ó, abrimos o arquivo, criei um contador, porque temos duas maneiras diferentes. Não sei se vocês estão lembrados. Quando eu executei o 49, eu falei, temos duas maneiras diferentes de apresentar o resultado. Então, tá aqui as duas maneiras diferentes. Primeiro, coloco na variável conteúdo usando o método read. Por que o método read? Porque o método read me converte tudo o que está no documento em uma única string. Né? Então, todas aquelas, esses 96 mil e tantos caracteres, 94.626 caracteres, estão na variável conteúdo. Tá? E agora aqui eu fecho o documento. E aí eu tenho duas maneiras. Eu tenho a maneira usando o contador, aqui. Então, para cada caractere, desculpa, gente, mas para cada caractere, eu aumento o contador. O que não é que é ruim de fazer, mas eu estou tendo mais trabalho. Tá? Também coloquei aqui só para vocês verem as possibilidades, mas eu estou tendo mais trabalho. Estou tendo mais trabalho por quê? Porque isso que está selecionado eu não preciso. Eu já tenho aqui o meu contador, de certa forma, é a minha função len. Então, aqui eu vou até colocar como comentário isso que está aqui como comentário é algo que não é necessário neste programa, tá? Aqui o nosso contador não é necessário.
Portanto, eu poderia abrir o arquivo, li todo o conteúdo do arquivo e atribuir como uma única string a uma variável, fecho o arquivo, tá? E depois, nem precisaria desse print nome do arquivo, eu coloquei só para ficar mais bonitinho, mas eu poderia aqui simplesmente colocar essa última linha, número de caracteres, %d, e a função len na variável conteúdo, que é uma string. Então, ele vai contar quantos caracteres tem e vai me retornar o valor. Acabou. Tá? Não teria, repito, problema algum. Executo, tá ali, ó. Aqui vamos até mudar, né? Apesar já tá ali. Número de caracteres, tantos caracteres. Tá? Então, o for, o contador, que está lá em cima, e o for, eles estão fazendo exatamente o que esta função len faz. Então, estou colocando para vocês duas maneiras diferentes. Não lembro da função para contar o número de caracteres ou de itens em uma lista. Função len. Sem problema. Cria um for com um contador que leia caractere a caractere e vá somando. Sem problema nenhum. Tranquilo. Tá? Ah, não. Lembrei da função len. Então, esquece o contador. Né? O ideal na prática é usar a função len. Esse é o mais recomendável. Por quê? Porque aqui eu estou criando uma variável chamada contador, e aqui eu estou executando um for, portanto, eu estou fazendo o meu programa ficar parado, digamos assim, tá? Enquanto ele conta de maneira desnecessária, porque já tem uma função que faz isso. Mas, se não lembrou, esqueceu, sem problema, usa o for, funcionou, maravilha, show de bola. Tá? Tranquilo. Próximo 50 é para alterar o programa 47, de maneira que o programa exiba uma mensagem de erro se o nome do arquivo for digitado de maneira errada. Então, a gente já viu o 47, vamos ali revê-lo. 47 está aqui. Insira o nome do documento, papapá, e o 50, ele faz o quê? Um try except. Simples. Sem mistério algum. E eu ainda falei, isso aqui é só colocar um try except. Nada mais. Ou seja, ele está tentando fazer aqui o try, tá? E aí eu peço para abrir o arquivo. Se a pessoa digitar o nome errado, ou se o arquivo não existir, vai dar erro no try. Aí ele cai no except, tá? E se ele cai no except, vejam aqui a função que eu estou inserindo e mostrando hoje para vocês, função exit. Como vocês podem imaginar, o que a função exit faz? Ela encerra o programa. E aqui ela está encerrando o programa mostrando uma mensagem. Por que eu estou usando a função exit? Porque se eu simplesmente usasse aqui, em vez do exit, eu fizesse aqui, ó, print, tá? O meu programa ia estar com problema. Ou então eu colocava isso aqui tudo dentro lá do try except, tá? Então, nós temos aqui essas duas maneiras de fazer. Eu vou até colocar aqui. Print, primeira maneira. E aqui, claro, nosso contra barra N, try. Aí vamos aqui para print, como estava lá no outro, barra N, separador, para a gente separar, por óbvio, um N minúsculo, e aqui print, segunda maneira. Também o nosso querido barra N. Tá? Então, nós poderíamos fazer isto aqui, ó. Aqui, print. Aí aqui eu coloco isso. Pronto. Claro, eu tenho de dar isso aqui. Ok? Duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Então, aqui, agora olhando para a segunda maneira, o que a gente está fazendo? Está fazendo aquilo que você já conhece. Mostra a mensagem, faça o meu try. O que eu estou fazendo no meu try? Eu tento abrir o documento, pessoa insere, pessoa inseriu, tá tudo certinho, tudo bonitinho, maravilha. Aí ele faz o meu for, se encontrou, ele mostra a linha, tá? Porque o 47 é a primeira vez.
né? Ou seja, estamos mostrando apenas uma vez, não estamos mostrando várias vezes, estamos mostrando apenas uma. E encontrou, então ele tem um break, ele sai deste for, o for é encerrado, e ele fecha o documento. Acabou, o programa acabou. Foi executado, maravilha. Se não, se deu algum erro aqui, e o erro aqui provavelmente seria na abertura do arquivo, porque a pessoa digitou o nome errado, porque o arquivo não existe, ou qualquer coisa, ele vem para o accept e mostra a mensagem. Maravilha. Ou eu posso fazer da maneira como eu fiz aqui no início, que é exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu estou colocando a função exit. O que a função exit faz? Como eu disse, ela encerra o programa. Então, eu faço o meu try. Deu certo? Aqui faltou uma... Ó, agora sim. Deu certo? Tá? Executa o try. Abriu o arquivo, a pessoa digitou o nome correto, tá tudo certinho? Certinho. O que ele faz? Ele cai no for. E aí ele executa tudo aqui normalmente. Executou, maravilha. Agora não. A pessoa digitou o nome errado. O documento não existe. Então vai dar erro. Ao dar erro, ele cai no accept. Só que eu não quero que execute o que venha depois. Porque se deu erro, este bloco aqui não é para ser executado. Aí eu uso aqui dentro do meu accept a minha função exit. E repito, a função exit é para quê? É para encerrar o programa. Ah, Matheus, mas por que eu faço isso? Bom, porque de repente você só quer testar esta linha na prática. Não neste caso. Mas de repente você tem um trial accept em que você tem uma situação em que, por exemplo, algo deve ser feito no try, se der erro, o programa termina. Mas se não der erro, se estiver tudo ok, o programa continua, porque tem outras coisas depois, por exemplo. Então, aí você usa a função exit. Você pode usar a função exit em qualquer momento do seu programa, se o programa é automaticamente encerrado. Tá? Então, nós temos aqui o 53, vou até reexecutá-lo aqui para que vocês vejam. Tá? Deixa só eu copiar aqui como eu tinha feito. Tá? Esse é o 53? Não, é o 50, né? É o 50. Só conferir. Isso, é o 50. Tá? Então, o 53 não, é o 50. Tá aqui. Tá? Primeira maneira, digite o nome do arquivo. Vamos digitar tudo certinho. Mostrou. Segunda maneira, digitou o nome do arquivo. Mostrou do mesmo jeito. Fez a mesma coisa. Tá? Agora vamos executar a primeira maneira e colocar o nosso T. Deu erro, terminou o programa. Executou a função lá no try except, esse arquivo não existe, como a gente já sabe. Deu um erro, ele cai no except, pá, terminou o programa. Se eu executo aqui eu vou colocar direitinho, agora ele vai entrar na segunda maneira e aqui vai dar erro. Aí ele cai também no except. Só que aqui eu tenho lógicas diferentes, como eu disse. Na primeira lógica, eu quero só testar isso aqui, e se der erro é para encerrar o programa. Não executa o que vem depois, tá? Isso aqui não é executado. Já na segunda lógica, eu coloco tudo dentro do try. E aí, se der erro, eu apenas mostro uma mensagem. Qual é o problema disso daqui, de fazer isso da segunda maneira? De repente, isso aqui dá certo. A pessoa digitou o nome do arquivo correto. O arquivo existe, ele está lá, mas imaginemos que você, programador, cometeu um erro no seu código. Tá? E aí dá um erro aqui nesse for, por algum motivo qualquer. Tá? Dá um erro qualquer. Ele não encontra, imaginemos que isso aqui não existisse. Sei lá, acontece algum erro, não importa qual. Aconteceu algum erro aqui. Vamos imaginar que ocorra um erro aqui nesse print, vai. Tá? Porque você aqui na hora de digitar, você digitou errado e ficou só linha. Então, ele vai dar erro. Ele vai dar erro. Só que olha o problema que você pode estar causando. Ele deu erro nessa linha 19, porque aquela variável lin não existe, tá? E foi um erro seu, programador digitando. Ele vai cair no except. Só que no except, olha o problema que está aqui, o arquivo ainda está aberto.
Lembra aquilo que eu falei nas aulas anteriores da integridade, de liberar os recursos do computador? Então, quando deu erro aqui, o Python não executou a linha 20, não executou a linha 21. Deu erro aqui, ele já veio direto para cá. Tá? Então, tanto que se a gente executar do jeitinho que está aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o clear de novo. Primeira vez vamos executar certo, agora caindo na segunda, tá? Certo, olha, o nome do arquivo está certo. Só que ele deu erro. Quer dizer, ele dá erro por quê? Porque esta variável lim não existe. Só que na hora que eu fiz isso aqui, o meu arquivo ficou aberto. Porque eu abri o arquivo aqui, deu certo, o nome do arquivo está ok, só que ele não fechou o documento. Tá? Então, o Python tem um mecanismo para tentar resolver isso e que funciona na maioria das vezes, tá? Mas pode ocorrer de não funcionar. E aí você tem aquele problema da integridade que eu já tinha comentado nas aulas anteriores. Por isso que a gente usa o exit onde a gente quiser que o nosso programa seja encerrado. Por algum motivo qualquer, não importa, pá, sai. Porque aí eu tenho a certeza de que o restante não aconteceu. E por que que na primeira versão, digamos assim, eu não tenho problema? Eu não tenho problema porque o arquivo não foi aberto. Porque se deu erro aqui, significa dizer que o arquivo não foi aberto. E se o arquivo não foi aberto e o programa terminou, eu não tenho problema nenhum com a integridade do meu arquivo. Mas aqui não. Aqui ele foi aberto, mas ele não foi fechado, porque deu erro antes. Por isso que a primeira maneira é mais recomendável do que a segunda. Altere o código DC50 de maneira que sejam mostradas todas as linhas do arquivo em letras maiúsculas. Então, aqui também, sem mistério. Abrimos o nosso arquivo, como está aqui, tá? Se deu erro, tchau, né? Exit, tá? Com a mensagem. E aqui nós temos o nosso for para cada linha. O que eu estou fazendo? Eu estou convertendo a linha, eu estou removendo primeiro todos os caracteres à direita, como vocês podem ver ali, e eu estou já alterando para maiúsculo, só isso, tá? E talvez a gente nem precisasse fazer isso, né? Porque eu poderia vir aqui, pegar isso aqui, ó, colocar aqui, tá? E isso aqui a gente transformaria num comentário. Pronto, que é o 51. Aqui se vai, tá? O nome do arquivo, opa, aqui ficou errado. Que eu tinha copiado aquela linha, mbox-short.txt. Tá aí, ó. Tá? Então, nem precisaria, de novo, né? A gente cria, depois começa a olhar, vou até apagar essa linha aqui, a gente não precisa dessa linha aqui. Tá? Porque eu não tenho de guardar, eu tenho só de mostrar. Percebam a diferença? Na versão anterior, quando tinha esta variável ali, eu estava criando uma variável e ocupando um espaço na memória, toda vez. Agora eu não tenho mais isso. Já que eu tenho só de mostrar, eu pego a linha, retiro tudo que está à direita, todos os caracteres estranhos, digamos assim, né? Contra a barra N, o espaço, ou o que for, e coloco tudo em maiúsculo. E pronto. Tá? E tá aqui o resultado, como vocês podem ver. Tá aí tudo em letras maiúsculas. Não tem de me preocupar com nada. Programinha aí de 7 linhas, e só tem 7 linhas, na verdade, porque a gente colocou o try except, porque se não tivesse a necessidade do try except, se a gente soubesse que está tudo ok com o nome do documento, a gente teria um programa de 4 linhas, tá? Isso aqui, ó, não existiria. Programa de 4 linhas para pegar tudo e colocar em letras maiúsculas, ok? Então, temos aqui também esta possibilidade. Depois vamos para o 52. Altere qualquer um dos programas anteriores inserindo no mesmo um easter egg. Vamos aqui executar, falta pouquinho para acabar, mas vamos executar aqui o 52. Tá? Tá. Já sei o que é. Esse aqui eu vou ter de alterar, tá? Como tá ali, falta ali um end of line, tá? Então, é um erro no código que eu vou alterar depois, como falta pouco tempo aqui,
tá? No 52, o que nós temos aqui é aqui, ó, tá? Exatamente aqui. Nós temos aqui uma aspas que ficou estranha, em vez de ficou aquela aspa inglesa, pronto, em vez de ficar uma aspa normal, tá? Aqui eu tenho, digite o nome do arquivo .txt, mbox.short.txt. Você digitou o nome errado ou não existe, tá? Vamos colocar aqui mbox.short.txt. Não existe. Qual é o nome? O outro é lei 58/2019.txt. Não existe. Aqui qualquer coisa .txt, qualquer coisa .txt. Então tentou 5 vezes, não sabe o nome do arquivo, número de tentativas esgotadas. Isso aqui é um easter egg, não sei se vocês procuraram ou não, mas depois no código, leiam o código desse aqui, tá? Para que vocês possam perceber aí qual é a brincadeira que a gente faz com easter egg, tá? Para a gente finalizar super rápido, esses dois, vou até deixar os dois aqui já. Cria um programa que escreve um arquivo, vou tomar aqui 2 minutinhos aí a mais da aula, tá? Números ordenados crescentemente de 1 a 100, cada número deve ser separado por ponto e vírgula, e o arquivo se chama crescente, e eu disse que a gente já tinha feito isso aqui antes, que é o 53, ele está aqui, então está aqui, eu abro o arquivo, tá? Crescente.txt no formato W, modo de abertura W, por quê? Porque eu quero criar o arquivo. Ah, mas e se ele já existir? Não importa, eu estou criando do mesmo jeito. E aqui eu coloco dentro de um for, né? No range do 1 ao 101, porque lá no exercício a gente pede de 1 a 100, portanto é o range de 1 a 101. O que eu vou fazer? Eu vou usar o método write, eu vou colocar a string, vou converter em string o i, porque o i é um número. Então, na primeira vez ele é um número 1 inteiro, na segunda vez ele é um número 2 inteiro, número 3 inteiro, e assim sucessivamente. E estou concatenando com o símbolo de ponto e vírgula. Isso aqui é uma concatenação, vocês já sabem, não é um somatório de strings, e strings não são somáveis, todos nós sabemos disso, nós não somamos em princípio letras nem nada. Eu estou, portanto, concatenando. Terminou de escrever de 1 a 100? Terminou. Fecha o documento. Acabou. Tá? Sem problema nenhum. Tranquilo. E aqui, nós já tínhamos visto, temos o nosso documento crescente. Está aqui. Tá? E o próximo, que é o 54, cria um programa que escreva um arquivo, números ordenados decrescentemente, de 100 a 1, cada número em uma linha. Então, aqui também, sem mistério algum, 54 está aqui, 2 maneiras de se fazer. Primeira maneira, abrimos o arquivo. Decrescente aqui, como tem 2 maneiras, eu criei 2 arquivos TXT. O decrescente 1, formato, modo de abertura W, for i em range de 100 a 0, diminuindo 1 a 1, tá? Portanto, não era de 100 a 1 que a gente queria, tá lá no programa, de 100, no comando, de 100 a 1. Então, é de 100 a 0, porque é o último menos 1, tá? E aqui eu estou colocando o terceiro argumento da função range. Eu estou falando que é de maneira decrescente. Arquivo.write, str, eu converto de novo, e concateno com um contrabarra, porque eu quero pular uma linha, tá? Então, é o número 100, 99, 98, convertido para string, concatenando com contrabarra. Fechou o documento, acabou. E a segunda maneira, usando print. Tá aqui, mesma coisa, abro, aqui é o decrescente 2, mesma questão do for, só que eu uso print, como a gente viu na segunda-feira, tá aqui. Eu converto para string, tá? E eu coloco o destino é o arquivo. Então, file é o arquivo, né? Que é o que eu abri aqui em cima na linha 6. E no fim eu fecho. Ponto final. Tranquilo. 2 maneiras diferentes de se fazer exatamente a mesma coisa, tá? Como eu disse, eu vou deixar para vocês verem aqui o do easter egg, que é o 52, e vou disponibilizar agora, já depois da aula, o 55,
56 e o 57, tá ok? Para que vocês possam aí ver, dar uma lidinha, dar uma analisada, executar no dispositivo aí no computador de vocês, no portátil. E a gente então encerra por aqui, pessoal. Amanhã, como já sabem, vamos ver lá aquelas pendências, ver mais algumas curiosidades aí do Python, tá ok? E para quem não quiser vir amanhã, quem não quiser assistir a aula, não tem problema. Se quiser, serão super bem-vindos, mas quem não quiser também não tem problema. E aí a gente se vê então na segunda-feira, tá ok? Nossa avaliação, vou colocar algumas instruções, apenas aquilo que a gente já conversou, não muda nada, mas só para relembrá-los, provavelmente no domingo, ou talvez na própria segunda-feira, tá bom? Boa noite, pessoal, tá? E a gente se vê então amanhã. Um abraço a todos, tchau, tchau. Boa noite.